Bom, pessoal, vamos lá. Aqui é o Cacau Gomes e a gente vai dar sequência aqui à nossa aula de Price Action, nosso estudo aqui de Price Action, e vamos seguir de onde a gente parou, tá? Então a gente conseguiu entender o que são fundos, o que são topos e quando os fundos estão mais altos que os fundos anteriores, quando eles estão mais baixos, quando os topos estão mais altos e estão mais baixos, o que isso representa. E também vimos um pouco aqui sobre linha de tendência e topos e fundos relevantes, tá? Agora, gente, o que a gente vai ver aqui? O que eu queria passar com vocês aqui é o seguinte. Uma vez compreendido, né, essa primeira parte que a gente falou, nós agora vamos entrar aqui um pouquinho em fractais, tá? Nós vamos falar um pouco aqui sobre fractais. E o que eu quero aqui fazer menção, né, a respeito de fractais aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse gráfico mensal, né, com candles do tamanho de um mês aqui, é isso que a gente está dizendo. Um gráfico mensal é o que tem um mês como referência. Então, cada velinha dessa aqui, cada candle desse aqui, representa a movimentação de um mês inteiro, né? E aí, o que a gente precisa entender? Que cada mínima e cada máxima do mês representa para a gente um fundo e um topo. Basicamente é isso, né? Um fundo e um topo em tempos menores. O que eu chamo aqui de fundo e topo em tempos menores? Vamos tentar marcar e a gente na sequência aqui procura a compreensão aqui desses pontos aqui, ó. Então eu marquei e aqui nós vamos refinar. Aqui está no semanal, tá? Deixa eu ajustar aqui para ficar claro da gente ver. A ilustração é essa. Aqueles pontos aqui que eu marquei, que é esse fundo aqui, que é um fundo relevante, não é? E a gente já explicou o porquê que ele é um fundo relevante. E aqui é um topo, não tão relevante, mas é um topo aqui também. Então, olha só para você ver, ainda dentro do gráfico mensal, a gente tem esse topo, tá vendo aqui que eu tenho uma máxima menor que essa máxima e a próxima também está menor que essa, então eu tenho uma máxima maior que a máxima anterior e a máxima maior que a máxima posterior. E aqui eu tenho um fundo, né, que é uma mínima menor que a mínima anterior e uma mínima menor que a mínima posterior. Então eu tenho esse fundo aqui. Aqui, ó, a gente tem um outro beliscadinho para baixo aqui. Eu vou até arredar para cá porque essa mínima aqui está um pouquinho mais baixa que essa mínima desse candle aqui. Vamos ver? Só para confirmar aqui o que a gente está falando. Tá vendo? Ela está um pouquinho para baixo. Então aqui a minha mínima dessa região aqui é essa aqui mesmo, que ainda está dentro do candle mensal. Então eu tenho mínima menor que a mínima anterior, menor que a mínima posterior, o que representa para mim um fundo. Não é? E aqui eu estou no tempo semanal. Agora veja só que interessante. Aqui a gente vinha numa estrutura, por exemplo, aqui de baixa, ó. Aqui representado aqui por esses movimentos, conforme a gente já mencionou, né? Conforme a gente já mencionou aqui, ó, fundo. O fundo aqui ele não está mais baixo ainda, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tem um topo mais baixo que o topo anterior. E aqui eu tenho um fundo mais baixo que o fundo anterior, não é? Esse aqui já é um movimento que define a minha tendência de baixa. Quando eu ligo esses topos aqui, ele já fala para mim aqui nesse primeiro movimento que eu estou em tendência de baixa. Eu posso afirmar que isso aqui já é uma tendência de baixa? Ainda não, porque esse fundo aqui ainda está mais baixo que o fundo anterior, né? Que o fundo posterior. O que define para a gente a tendência de fato? É quando eu tenho topos e fundos mais baixos. Aí sim eu tenho uma tendência clara de baixa. Mas está vendo que aqui a minha linha está para baixo e aqui a minha linha está para cima? Quando isso ocorre, e eu estou vindo aqui de um movimento onde eu tenho um fundo mais baixo que outro fundo, aqui está claramente uma tendência de alta, eu tenho um topo mais baixo que o topo posterior, tá vendo aqui, ó, topo, eu tenho as duas linhas apontando para cima, aqui eu tenho uma tendência de alta, aqui eu ainda tenho uma tendência de alta, tá vendo, ó? Aqui também.
Então essa região aqui ainda é uma estrutura de alta. O que aconteceu aqui? Ó? Eu fiz um recuo, uma realização, mas eu não consegui subir para poder vencer esse topo anterior, que seria o que a gente chama de quebra de estrutura, para dar sequência ao movimento de alta. Vocês podem ver que essa é a tendência natural quando você está dentro do movimento de alta. Eu tenho um fundo cá embaixo, aí eu tenho um topo, eu tenho esse fundo, eu rompo esse topo, né? A gente rompe esse topo e forma um novo topo. Eu venho aqui no fundo, eu teria que romper esse topo para poder dar sequência à minha alta. Não foi isso que aconteceu. Eu não consegui força suficiente para chegar até essa região e romper. E aí eu parei por ali e formei esse topo mais baixo. Então eu tenho aqui um primeiro indício de que tem alguma coisa aqui que já não está mais alinhada aqui com a tendência que a gente vinha observando, que era de alta. Então o que eu preciso para confirmar isso aqui? Veja bem, eu já fiz um topo, aqui já tem um topo registradamente aqui mais baixo. Por que eu estou falando isso? O que caracteriza o topo? Não é a gente ter uma máxima maior que a máxima anterior, máxima maior que máxima anterior e máxima maior que máxima posterior? Sim. Então esse candle, quando ele fecha dessa forma, ele informa para a gente o seguinte: ó, isso aqui é um topo, isso aqui é um topo. Então aí no fechamento desse candle eu posso sim afirmar que eu tenho aqui um topo mais baixo que o topo anterior, o que inicia, o que propicia a gente enxergar aqui a primeira característica de uma reversão aqui, que o preço está começando a reverter. Agora, o que a gente precisa além disso enxergar? Seria realmente a formação de um novo fundo, que é aqui. Só que esse fundo veio cá para baixo, olha só. Ele está aqui embaixo. Se eu fosse esperar esse candle vir aqui desse jeito e tal, já ia ficar muito complexo aqui de fazer uma entrada ou algo assim. Por isso que a gente acaba observando esses movimentos em tempos menores. Aí eu vou mostrar aqui agora no semanal o que a gente consegue enxergar no semanal. Vocês estão vendo aqui, gente, que aqui no mensal eu tenho esse topo, esse fundo, esse topo e depois eu tenho fundo cá embaixo só, né? Então eu tenho essa marcação aqui. Quando eu trago para o semanal, deixa eu dar uma refinada aqui, ficar um pouquinho mais fino aqui as nossas marcações. Ó, eu estou marcando aqui seguindo a orientação do mensal e depois eu vou fazer uma outra marcação no semanal. Pra vocês verem como é que o semanal aqui já dá um desempate para a gente. Vocês estão vendo essa perna aqui? Eu vou mudar a cor dela, vou colocar como fúcsia e vou engrossar para 4 aqui, tá? Então vocês estão vendo essa movimentação aqui que está como fúcsia, é o mensal. Agora nós vamos marcar aqui no semanal da mesma forma. Deixa eu só trazer isso, cadê? Tá aqui, não tá aqui, né? Opa. Aqui, cadê? Vou procurar aqui porque ali eu não, aqui ó. Não é isso aqui também não. Me perco aqui, tem hora, gente. Vamos lá, só para marcar a trilha aqui do lado de cá, que ela não tá ali como disponível aqui para mim. Era importante a gente ter ela aqui no nosso. Tá aqui, ó. Pronto, achei. Depois de muito tempo, achei. Pronto, vamos lá. Então a trilha aqui, ó. Vou marcar agora no semanal para vocês verem e vou mudar a cor depois, tá? Para vocês verem aqui como é que acontece. Aqui a gente tem um fundo, mas eu não vou marcar porque isso aqui é um pouco mais avançado aqui. Depois eu explico com calma essa questão. Aqui eu tenho outro fundo, vou pegar só os que estão bem claro mesmo aqui, tá? Para não ter dúvida aqui quanto ao que a gente está comentando aqui. Aqui eu tenho um topo e um fundo no mesmo candle aqui, tá? Mas eu vou ignorar ele também, vou marcar direto aqui para baixo e vamos vir para cá. Agora vou mudar a cor dessa marcação nossa.
Vou voltar aqui, ficar marrom para vocês entenderem o que eu quis dizer ali, ó. Vamos dar um zoom, hein? Vamos dar esse zoom aqui, ó. O que acontece? A gente tem, vamos baixar isso aqui para, vou colocar isso aqui como 2, tá? Para ficar mais fininho, mais fácil aqui da gente identificar o movimento semanal e mensal. Na verdade eu quis fazer o contrário, né? Esse aqui continua 4, eu fiz o contrário aqui, perdão. E vou deixar esse aqui como 2, pronto. Então a gente tem esse movimento maior aqui, ó, que é o que a gente vê aqui de topo e fundo no mensal. Só que no semanal eu tenho um movimento com candles menores e ele mostra um fractal, que é o mesmo movimento, mas ele tem mais movimentos, é um movimento mais refinado. Como ele é menor o período, ele se movimenta um pouco mais. E onde que ele se movimenta? Olha só para você ver que interessante. É o que eu falei para vocês, que cada topo e fundo de um candle mensal, por exemplo, ele representa a máxima e a mínima, né, de um topo de um candle mensal, ele representa um topo e um fundo em tempos menores. Às vezes coincide, por exemplo, com o tempo logo em seguida, que é o semanal, igual a gente viu aqui, tá vendo? Esse fundo aqui é o fundo do candle, esse topo aqui é o topo lá do candle, esse fundo aqui é o fundo do candle, esse topo aqui é o topo do candle e assim vai, né? Então a gente tem dentro desses movimentos aqui em tempos maiores, outros movimentos menores e que dão um pouco mais de detalhes para a gente do que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui nessa formação que a gente tem aqui agora no mensal, e eu estou esperando um outro candle mensal aqui, por exemplo, para formar esse topo para mim, eu já consigo vir aqui no semanal e ele aqui, ó, nesse candle aqui que tá faltando, sei lá, deixa eu ver aqui, tá faltando hoje, vai fechar hoje às 9 horas, né? Tá aqui bem no canto aqui, falta 8 horas para fechar esse candle. Se ele fechar desse jeito, vocês concordam que aqui eu já tenho um topo no semanal? Vocês concordam que isso aqui para mim já é um topo no semanal? Se isso é um topo no semanal, eu já posso ficar atento, porque ele já está mostrando para mim o seguinte: apesar de aqui ainda faltar 2 dias, né, para fechar o mês, o semanal já está confirmando para mim que eu já tenho um topo aqui. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui, né, adiantadamente no mensal, eu já posso dizer que isso aqui é uma formação de topo. E se é uma formação de topo, eu preciso estar atento agora ao movimento, porque ele pode sim vir fazer um outro fundo aqui para baixo, que o preço se movimenta entre topos e fundos. E aí entra a nossa ferramenta, que é todo mundo chama de Fibonacci, eu gosto de chamar de grid, que eu marco um pouco diferente, e é o assunto da próxima aula nossa, ok? Então eu vou mostrar como criar esse grid e o que ele representa para a gente, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, força, fé e fraternidade, e sigam-nos para poder participar e assistir a próxima aula, ok? Um grande abraço.